Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Confinamento com Lucro. Esse programa foi criado para ajudar produtores a fazer confinamento do zero ao lucro com ganho de peso forte, para ajudar produtores a ganhar dinheiro com boi, com engorda de boi. Você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Marcelo Souza, sou médico veterinário e ajudo produtores a ganhar dinheiro com boi. E no programa de hoje, nós vamos dizer sobre o boi que vai dar lucro no futuro. Qual é o tipo de animal, que tipo de boi você vai ter que ter para ter lucro no futuro. Quando a gente olha para o futuro da pecuária nacional, a gente também olha para o que está acontecendo hoje, claro, e esse futuro, ele pode ser esse ano, ele pode ser o ano que vem, mas e daqui a 10 anos, e até 2030? O que será que vai acontecer com a pecuária nacional até em 2030? Muita coisa, e quem nos segue aqui no canal já sabe que a gente fala tudo relacionado à produtividade, à produção, à engorda com eficiência, aquela engorda que gera lucro, que gera resultado, que gera uma carcaça boa, e que tudo isso é muito importante. Mas que tipo de boi realmente vai levar a isso? Agora, porque tanta gente hoje em dia, tanta gente mesmo arrepia quando fala em lucro com pecuária. Nos dias atuais, Marcelo do céu, você vem falar aqui em ganhar dinheiro com boi, nossa senhora, muita gente realmente olha feio, olha torto, tem experiências ruins. E isso acontece por vários motivos, Começa lá atrás, quando a gente considera, por exemplo, uma fase de cria, uma fase de recria, ou você que tem alguns animais aí que compra bezerro e tem alguns animais aí numa propriedade pequena e realmente não tem aí uma receita, uma maneira, uma forma de levar esses animais a produzir suficientemente bem para gerar lucro. Então, quando a gente fala em lucro com pecuária, muita gente traz experiências muito negativas aí lá atrás e aí acha que realmente do jeito que a coisa está hoje em dia realmente está impossível. Então hoje nós vamos conversar o seguinte, nós vamos falar por que a ineficiência, em quais momentos a ineficiência leva a baixa produtividade, por que alguns tipos de animal, seja um animal que você compra, um animal que chega aí no seu confinamento, um animal que você cria, pode impedir o seu lucro e outro tipo de animal pode ajudar o seu lucro. Vamos falar um pouco de tipo de carcaça, vamos falar um pouco sobre venda de gado, porque uma boa venda é importante. Então, se de um lado nós estamos buscando eficiência produtiva, produzir com eficiência, do outro lado a gente também está buscando uma comercialização eficiente, uma venda boa. Vamos falar um pouco sobre isso também. Vamos falar aonde começa esse boi que você está botando no coxo hoje, de onde veio esse boi, vamos falar um pouco disso também. Então, dividindo em duas áreas, vamos falar um pouco de produção, você que faz cria, faz recria, você que produz o seu próprio bezerro e você que vai vender esses animais, você que tem esses animais aí para venda. Muito bem, e quando a gente fala nisso, é normal, é entendível que você que está aí do outro lado fala assim, mas Marcelo, você está falando isso com base no quê? Quando você fala isso, né, de onde você tirou, o que você traz aqui pra gente, né, por que você tá com esse programa hoje, enfim. Quem não me conhece ainda, eu sou veterinário, eu desde criança fui criado no meio de cavalo, no meio de boi, e naquela época muita gente ganhava dinheiro com boi de uma forma bem simples, só de deixar um animal no pasto. E o meu pai, por exemplo, tinha uma propriedade menor, ele já não conseguia, ele já perdia dinheiro ali a vida inteira, perdendo dinheiro ali. Se você me acompanha, você sabe que eu fui estudar veterinária depois, você sabe que eu já trabalhei lá no começo também com clínica, depois com nutrição, e que agora eu estou aqui trazendo essas informações porque eu resolvi estudar os principais problemas que impediam o lucro nos confinamentos. Desde 2015 a gente vem trazendo essas informações, vem aplicando isso na prática. Então hoje você que está aqui, eu queria te contar isso, que a gente vem acompanhando muitos produtores e coisas que impedem o lucro no dia a dia dos confinamentos. Por isso esse programa existe, para ajudar, para evitar com que você cometa esses erros e para te mostrar um caminho mais fácil para chegar ao lucro de uma forma mais eficiente possível. E portanto, a gente vai falar em tipo de animal. E quando a gente fala em Brasil, em tipo de animal, sempre é importante lembrar a oportunidade que o nosso país tem de crescer, a oportunidade que o Brasil tem de aumentar a produção de carne. Hoje, a gente tem aí o maior rebanho comercial do mundo,
E tem gente que fala que é em torno de 212 milhões de cabeça, 200 milhões, 198 milhões de cabeças. É muita cabeça de gado. E você que está aqui hoje, que tipo de gado você tem? Que tipo de propriedade você tem? Você tem um sítio, você tem uma fazenda, você tem uma propriedade maior, você já produz, você já engorda. Qual é a tua dificuldade hoje? Quando a gente olha para propriedades diferentes, a gente vê dificuldades diferentes, problemas que realmente tiram o sono. Por exemplo, Marcelo, eu aqui tenho um pouco de animal aqui, uma recria, uns bezerros, uns garrotes no pasto, e não consigo ganhar dinheiro mais de jeito nenhum com esse preço que tá arroba. Marcelo, eu vou vender esses animais? Eu não consigo vender esses animais, é prejuízo na certa. E quando você fala em engordar, vixe, Maria, engordar piorou, porque engordar eu vou ter que botar um dinheirão aí nesses animais, vou ter que investir um dinheirão, e lá na frente, o que vai acontecer lá na frente com essa arroba baixa? Então talvez você esteja nessa situação hoje sem saber muito bem o que fazer. E aí que o tipo de animal, que é o nosso assunto de hoje, influencia positivo ou negativamente. Então nós vamos partir do seguinte princípio: se você tem animais e precisa de alguma forma construir um lucro com esses animais que você tem, com essa boiada, com esses garrotes que você tem aí, ou seja, você já está com gado aí, você precisa de alguma forma construir um lucro com esse gado. Qual é a melhor maneira? O que você pode fazer? E do outro lado, se você vai comprar animais, precisa ir buscar animais no mercado, que tipo de animal que te leva o lucro? E se você tem cria, se você faz cria, se você faz recria, que tipo de animal que tipo de criação e que tipo de animal você precisa ter para chegar ao lucro lá no futuro? Então, primeira parte, eu gostaria de mostrar para você que existe um potencial, mas quem é que vai ficar no futuro e vai aproveitar esse potencial e quem vai, infelizmente, acabar caindo fora? Mesmo gostando de pecuária, mesmo querendo continuar, não vai conseguir. Tem uma turma que vai sair fora. Tem algumas instituições que estudam bastante para mostrar o caminho para que pessoas não precisem sair fora da engorda. E a turma que vai sair fora é a turma que justamente não tiver um tipo de animal que responde bem, que vai gerar um ganho de peso forte, que vai te entregar uma produtividade frente a um sistema de produção que é mais intensivo. E quando a gente fala em sistema de produção intensivo, no confinamento é a fase final, é a arrancada, é a competição, é a Olimpíada aí do boi, é o confinamento. Mas e lá atrás? O quão intensivo foi a criação desse animal? Esse animal que vem sendo construído desde a barriga da vaca para chegar na porta do seu confinamento. E talvez você não faça a criação, mas você vai ter que comprar esse animal. E aí que está o detalhe: conhecer o tipo de animal que você está buscando para que o custo-benefício seja positivo, para que você coloque comida e ele tenha desempenho ganho de peso forte, como por exemplo 1,7 kg, gere um bom rendimento de carcaça, no mínimo aí 54, 55% de rendimento de carcaça, e aí com uma carcaça de qualidade você consiga vender melhor esse animal. Por isso que eu falei no começo do programa que mais para frente eu vou falar também da parte da comercialização do animal, que é muito importante. Então, primeiro ponto é quem vai ficar. Quem vai conseguir aproveitar esse potencial de crescimento da pecuária nacional? Quem, como nós estamos falando hoje, souber escolher ter um tipo de animal que é já criado de um modo intensivo. Então, hoje, o Brasil, a projeção da produção de carne no Brasil hoje está em torno de 10 milhões de toneladas equivalente de carcaça. 10 milhões de toneladas, 9, 10 milhões. E quando a gente compara esse número com os Estados Unidos, é uma covardia, porque os Estados Unidos produzem quase a mesma coisa com um rebanho 1/3 do tamanho do nosso rebanho. Então, o potencial produtivo americano é muito maior que o nosso. Mas o que eles fazem? Além deles investirem na genética, e a genética, sem sombra de dúvidas, já dando um spoiler aqui, já falando um pouquinho do nosso assunto aqui, a genética é uma parte importante da nossa conversa hoje, porque esse animal que vem sendo construído lá, que houve uma inseminação artificial, uma IATF, um sêmen que foi escolhido, um plantel de matriz que foi selecionado, a vacada que está crescendo, e aí esse animal chegou no seu confinamento para ser terminado, para engordar ali no confinamento. Então, muito importante a gente falar dessa parte também da genética, que esse animal vai responder. Agora, o que você tem que fazer com esse animal para ele responder? É isso que a turma às vezes para e fala: Marcelo, mas hoje, com o preço que tá, eu tenho um gado lá, não é a melhor genética do mundo. O que eu tenho que fazer com esse gado? Como é que eu engordo esse gado para eles chegarem num ganho de peso forte? Isso é diferente de procurar um animal que responde mais, mas é claro que no começo você tem que fazer com o que você tem aí na mão. Então, para participar desse mercado, para ficar na pecuária, para continuar com boi, primeiro de tudo, vou falar aqui algumas dicas, e se você está com papel e caneta na mão aí, pode anotar. Primeira coisa muito importante para participar
desse crescimento da pecuária nacional, para que você consiga fazer parte disso. Melhorar, trabalhar para melhorar a sua relação custo-benefício. E aí, um animal que tem maior estrutura corporal, um animal que é mais precoce, um animal que está mais preparado para responder, vai favorecer o seu custo-benefício. E a construção desse animal veio lá de trás, desse boi que está no seu coxo hoje, veio lá de trás. Mas para participar desse mercado do futuro, esse animal tem que te entregar uma boa relação custo-benefício. O que é isso? Não é só procurar, por exemplo, a comida mais barata. Muita gente faz isso. Então eu disse que a genética é muito importante para esse animal que vai dar lucro no futuro, e o rendimento de carcaça é muito importante. E quando eu falo em custo-benefício, eu estou dizendo o seguinte: o tipo de alimentação que eu vou fornecer para esse gado para gerar esse rendimento de carcaça, que é muito importante e que é o ponto que a maior parte das pessoas que confinam do modo mais antigo, do modo tradicional, podem ter oportunidade de melhorar. Porque muitas vezes faz-se isso há anos e anos e anos, isso é uma tradição que passa de geração em geração e está tudo certo, porém hoje nós estamos falando de futuro. E o animal do futuro, ele tem que entregar uma relação custo-benefício melhor, tem que entregar uma carcaça melhor. Carcaça é carne, é gordura. E todas as fases são importantes. Hoje nós estamos falando aqui especificamente de confinamento, mas todas as fases são importantes. Então, qual é a situação limitante aí da sua propriedade, do seu sistema hoje? Então, que tipo de animal, qual que é o seu maior desafio? Você que está engordando, o que mais limita a sua produção hoje aí? Eu vou arriscar dizer que muitas vezes é não conseguir saber que tipo de comida leva a um determinado ganho de peso. Acertar na escolha do trato e acertar no ganho de peso que esses animais vão ter. Isso é um fator limitante. Lá na cria, lá na recria, a gente tem outros fatores limitantes. Por exemplo, produção de pastagem. Mas quando a gente fala de engorda, é isso. Então, quando a gente quer e precisa produzir mais, a gente precisa entregar mais, e eu vim aqui falar hoje de tipo de animal, esse animal passou por uma cria, passou por uma recria. Pode ser que você tenha uma facilidade, por exemplo, de comprar animais de uma fazenda que trabalha com melhoramento genético, já que vende animais melhores. Pode ser que você tenha que comprar animais mais cruzados, animais sem poder escolher tanto. E aí, isso pode ser um fator limitante, mas o mais limitante não é a raça do animal, mas é o histórico nutricional desse animal. O que aconteceu com esse animal antes de ele chegar aí na fazenda, no seu confinamento? Quando a gente fala em engordar, em pegar um animal, pegar um garrote magro e botar esse animal no confinamento, o organismo dele, o bicho tem que estar íntegro. Ele pode estar magro e até vai ter um efeito compensatório se ele tiver magro, mas o animal que passou por um período de restrição alimentar. Marcelo, fala um pouco melhor isso. Eu já ouvi você falar isso uma outra vez. Restrição alimentar, o que significa isso? Significa o animal que passou fome na seca. Um animal que não teve uma criação boa, um bezerro que não teve um CRIP bem feito, vai responder de uma forma diferente de um bezerro que teve um CRIP bem feito. Então a primeira parte importante é entender de onde você está comprando, que tipo de animal é esse. Não olhar só para a raça, olhar para o valor e o quanto você vai pagar por cada arroba desse animal magro e o estado desse animal, o histórico um pouco desse animal, que idade ele tem, que peso ele tem, você vai levar ele até quanto, como é que é aí na tua região, que tipo de animal tem mais aceitação aí para ser vendido na região que você está hoje. Então são coisas que conversam juntas. Veja, muito importante entender que fazer um sistema de confinamento bem feito, e aí um amigo falou até aqui em cima: olha, Marcelo, eu tenho uma silagem, trabalho com uma silagem boa, trabalho com uma ração. Quando a gente vê um confinamento que trabalha com silagem e ração comercial, eu já vi vários. Inclusive, eu, há muito tempo atrás, já fiz assim também, como técnico também. Hoje a gente já conhece uma forma diferente. Não tem nada de errado em comprar uma ração comercial, desde que ela seja bem formulada, tenha energia, e usar a silagem para você gerar um ganho de peso que no momento de alta do ciclo pecuário, que tudo está te ajudando, pode te levar ao lucro. Mas o detalhe é o seguinte:
Quando a gente trabalha uma quantidade grande de silagem, porque aí, por exemplo, se eu estou comprando uma ração comercial, muitas vezes o animal lá de 300 quilos, eu vou tratar com, por exemplo, 3 quilos de ração, que é 1% do peso vivo, ou 4 quilos de ração, e vou completar o restante com um silo, usando bastante silagem. E é justamente quando a gente fala em custo-benefício, em otimizar a produção de arrobas, é justamente esse o ponto que você, meu amigo que está aqui hoje, tem oportunidade de refletir. Porque eu não sei quanto custa a silagem, eu não sei quanto você pagou, quanto é o custo de produção, mas eu sei que em geral ela vai ter 30%, 33% de matéria seca, ou talvez se ela tiver passada, ela vai ter 40% de matéria seca, mas se a gente pegar uma silagem aí com 33% de matéria seca, existe uma conta para você saber quanto custa 1 quilo ou 1 tonelada de matéria seca dessa silagem. Acontece que essa silagem não entrega um valor por tonelada de matéria seca, quando a gente fala em energia, no custo da energia, um valor em reais por tonelada de NDT, que é a medida da energia na matéria seca, melhor que o próprio milho, por exemplo, muitas vezes. Então precisa fazer essa conta, precisa saber fazer essa conta, porque essa carcaça boa que eu te disse, que eu tô dizendo aqui, esse animal que vai dar lucro no futuro, e aí a gente já está encaminhando aí para o fim da nossa conversa hoje para abrir para as perguntas. Esse animal que vai dar lucro no futuro, vamos separar de dois lados. Antes de falar dele, eu vou dizer o seguinte: o que eu vejo as pessoas fazendo e que não tem dado resultado mais, não tem conseguido vender e trabalhar com lucro, e esse é o motivo pelo qual muita gente arrepia e quer parar de engordar mesmo. Eu tenho visto o seguinte, por exemplo, vai abater os animais, chega na hora de vender, não, Marcelo, aqui eu só consigo com 50% de rendimento. Aqui não consigo mais que isso. E aí eu preciso dizer o seguinte, acontece, mas ocorre que quando eu não sou capaz de fazer um trato no confinamento para levar essa carcaça a ter mais que 50% de rendimento, significa que teoricamente eu não produzi carcaça. Eu deixei dinheiro na mesa. Por quê? Porque uma carcaça boa, ela vai render 54, 55, 56, 57%, dependendo do tipo de animal, dependendo do tipo de nutrição que foi aplicada nesse animal. E quando uma carcaça rende 50%, pensa uma coisa, um animal aí, se você fizer uma conta, um animal de 540 quilos, compara ele rendendo 50% e ele rendendo 54%, quanto de dinheiro fica na mesa, quanto você perde por boi? E essa diferença em momento de arroba baixa, de fase de baixa do ciclo pecuário, essa diferença impede o lucro nos confinamentos. Espero que você guarde isso hoje, porque eu vejo muita gente mesmo que vem, que entra aqui nos nossos canais, que me pede conselho, que me pede orientação, que me pede consultoria e que fala: Marcelo, eu tenho aqui um capim picado, eu tenho um silo, e meu trato está custando tanto, e chega lá no final, depois, o que você acha que eu faço? Chega lá no final, depois eu tenho prejuízo. Esse prejuízo ele vem justamente de um problema de rendimento de carcaça, neste caso. Então você entregou o animal com 50% de rendimento, e isso porque a dieta não tinha energia suficiente para produzir carcaça. Talvez você que está aqui com a gente hoje não entenda muito bem esse termo, então eu vou dizer o seguinte: carcaça é aumentar o percentual de peso e de gordura, botar mais carne, botar mais gordura. Importantíssimo isso para que esse animal renda, para que você tenha esse lucro a mais no final. E talvez seja esse lucro, esse faturamento, na verdade, que te leve para o lucro. Você vai vender mais caro esse animal, porque o animal você recebe em arroba, e a arroba ela é o peso da carcaça. Esse animal que está vivo inteiro vai tirar todo o tubo digestivo dele, tirar a pata, as patas, tirar o couro, tirar a cabeça, pendurar no gancho e pesar. Então, esse animal que não produziu carcaça pode ser a diferença entre o teu lucro e o teu prejuízo. Muita gente tenta fazer assim, olhando uma maneira de baratear o custo na entrada, olhando só para o lado do custo. E quando a gente olha em pecuária do futuro, quando a gente olha em perspectivas de crescimento do mercado, nós temos que olhar para o lucro. Nós temos que olhar o quanto nós podemos aumentar a produção de arrobas por hectare por ano. Porque a carne, como outras commodities, vamos dizer assim, a gente tem que ter volume também, tem que ter lucro, mas tem que ter volume, tem que girar, tem que aumentar o número de arrobas por hectare ano. E quanto maior o rendimento de carcaça, mais arrobas estão sendo produzidas. Então você, meu amigo, que
está olhando muito para o custo da dieta e arrepiado por causa de preço de milho e tudo mais, você está olhando só para um lado da conta. Tem que olhar para os dois, porque eu falo custo-benefício, não falo só custo. E o benefício vem justamente da produção de carcaça. Então, o boi que vai gerar lucro no futuro é o boi que tem carcaça. 54, 55% de rendimento de carcaça e até mais, porque aí a partir desse momento a gente começa a olhar mais para trás e começa a olhar o seguinte, olha só, Marcelo, mas que tipo de animal, o que eu tenho que fazer antes? Talvez você tenha recria, o que eu tenho que fazer lá atrás, na cria, na recria, para que a hora que o animal chegar no confinamento tenha uma estrutura corporal melhor, animal que vai responder mais. Também é nutrição, Só que tem um detalhe, quem entrega essa nutrição não sou eu e não é você. E até eu tenho um vídeo meu que está rodando aí na internet, vocês sabem, eu posto todos os dias aí, tem uma dica para vocês, e tem uma dessas dicas que andou aí, sei lá, não sei quantas, 11 mil visualizações, alguma coisa assim, muita gente viu, muita gente gostou disso, que diz o seguinte: quem faz o lucro no confinamento não sou eu, que sou técnico, que posso ter uma formulação excepcional, que estudo, não sou eu que vou lá e que converso, ou que venho aqui que converso, não é você que compra ingredientes, não é você que compra o gado, não é o veterinário que vai lá, por exemplo, cuidar dos animais, não é o veterinário que faz reprodução. Quem faz o boi ganhar peso é quem serve o trato. É o peão, é o teu ajudante, é o teu fiel escudeiro, é o vaqueiro, é quem está ali no dia a dia. É a mesma coisa que você vai num restaurante, tem lá o chefe de cozinha, pode ser excelente, mas se o garçom não levar a comida na mesa, não vai adiantar nada. Então, quando a gente fala num sistema que vai entregar um custo-benefício melhor, isso está muito ligado à simplicidade que esse sistema tem de ser feito, porque quem vai fazer ele, muitas vezes, tem um monte de coisa para fazer, e às vezes a gente pede uma coisa muito complexa e aí não dá certo no final. E desde lá de trás, por exemplo, da fase da cria e da recria, quando a gente trabalha com uma suplementação completamente diferente, esses animais, eles têm que ser alimentados. Então, existe uma maneira de fazer isso, existe uma maneira de acompanhar isso, e tem que ser acompanhado muito de perto. Esses animais têm pasto e tem algum tipo de mineral, suplemento mineral estratégico, proteico, energético, enfim. Então, vocês que estão aqui, que acompanharam essa edição do programa, né, eu conversei bastante sobre esse tipo de animal que realmente vai dar lucro no futuro, falamos bastante sobre isso hoje. E eu estou dizendo, para terminar, para partir aqui para o encerramento da nossa edição de hoje, a gente tem mais uns minutinhos ainda, que o que era feito antes e não dava certo era aquele tipo de trato que só se olhava para o custo e que não se conseguia produzir carcaça. E agora, o que a gente tem para fazer é pegar um animal e ficar com ele o menor tempo possível na propriedade, desde a fase de cria, fazer esse animal girar, virar carne rápido, usar o pasto, usar o confinamento da melhor forma possível. E para usar o confinamento da melhor forma possível, precisa ter algumas premissas. Uma das coisas muito importantes, por exemplo, é a adaptação desses animais, muito importante. E aí, uma outra coisa que entra aí na conversa nossa hoje, no tipo de animal que vai dar lucro, é o seguinte: é o jeito como esses animais são manejados. E é a última coisa que eu vou falar hoje, que é para você aí talvez ficar com uma pulga atrás da orelha, que é o seguinte: os animais, quando o bezerro nasce, o primeiro manejo que se faz com esse bezerro, os primeiros 2 manejos, enfim, esse bezerro, esse manejo ele vai influenciar na vida inteira desse bezerro. E o animal que é mais calmo, que tem um relacionamento melhor com o ser humano, ou melhor, uma fazenda, por exemplo, que trabalha os animais com mais tranquilidade, num manejo mais tranquilo, é mais produtiva. O mesmo tipo de animal, o mesmo tipo de nutrição, uma fazenda que trabalha os animais de forma mais tranquila é mais produtiva. E aí, quando a gente fala em confinamento, claro, a estrutura do confinamento é importantíssima, esse animal tem que ter um mínimo de conforto ali, porque eu falei bastante que o animal ele tem um histórico, então o animal que vai dar lucro no futuro, se você puder escolher, ou melhor, você pode escolher. Você tem que começar com o que você tem na mão hoje. É claro, ninguém vai ficar aqui no mundo, mas se eu tivesse isso, Marcelo, mas eu não tenho esse animal que você falou, então não vou comer. Não. Esse animal que você tem hoje, ele tem que ser
utilizado da melhor forma possível. Outro dia eu estava num evento, que eu não vou falar o evento e não vou falar quem falou, obviamente, para não ser deselegante aqui, mas eu estava num evento e alguém falou assim, Marcelo, a gente já faz aqui avaliação de carcaça, não sei o que lá, e é o seguinte, tem boi que é bom e boi que é ruim nem vai pro confinamento, boi que é ruim a gente nem engorda. Aí eu falei assim, mas boi que é ruim, boi que é bom, tá bom, tem animal que ganha peso diferente, e o boi que é ruim não vai pro confinamento, vira adubo. Que você vai, o boi que é ruim não vai engordar, não vai virar carne. Veja bem, existem formas e maneiras importantes de fazer a formação dos lotes. E tem animais que ficam prontos mais rápido. E se eu conseguir uniformizar os meus lotes de acordo com o tempo que esses animais vão ficar acabados, é muito melhor, porque eu evito o boi ladrão, todo mundo está comendo ali, vai chegar mais ou menos junto ali. Quanto melhor eu for em fazer isso, melhor vai ser o resultado final. Mas os animais que ganham menos peso, juntos, eles também, se o sistema for eficiente, eles também entregam lucro. E quando eu digo em sistema eficiente, é claro que eu não vou pegar um lote de animais, como eu disse aqui anteriormente, que passou uma seca inteira de fome e que tem um prejuízo metabólico importante, que não tem mais capacidade de resposta. Isso é uma situação extrema e realmente tem que ficar atento a isso porque pode acontecer. Mas o animal que ganha um pouco menos de peso, ele também entrega lucro, se o sistema for eficiente. Então, começar com o animal que tem hoje, mas conforme esses anos forem passando, se você faz cria, e recria, você vai construir isso. Mas se você não faz cria e recria, você vai comprar isso no mercado. E quando você for comprar isso no mercado, você tem que saber isso, tem que guardar essa dica que eu disse hoje. Esse tipo de animal que foi mais bem criado, que é mais jovem, que atingiu um peso, sei lá, 10, 12, 13 arrobas, mais jovem, que teve um ganho de peso importante, que foi suplementado com CRIP, que foi suplementado no recrip, esse animal, desculpa, que foi suplementado com CRIP na cria, que foi suplementado na recria também com proteico energético, que foi rápido para o confinamento. Esse animal ele tem uma capacidade de resposta ótima, ele é menor e ele converte mais. Então, é muito importante a gente olhar para o futuro da pecuária, pensando nesse tipo de gado que a gente vai ter cada vez mais disponível. E a gente tem que procurar por isso. Quem só engorda tem que procurar por isso. Quem faz ciclo completo tem que trabalhar para isso, sempre dando o próximo passo. Então, esse tipo de animal que vai dar lucro no futuro é justamente esse animal que foi bem alimentado. E é claro que o melhoramento genético é importantíssimo, isso vem acontecendo, mas além do melhoramento genético, esse animal que foi bem alimentado e que foi bem manejado desde o começo, desde bezerro. Criar essa cultura na fazenda, desse manejo racional de bezerro, de ir lá e botar um imprint positivo nesse bezerro. Tem gente já trabalhando especificamente só com isso. Então são coisas importantes. Se você que vai comprar, fica atento, porque esse tipo de animal vai começar a aparecer. E talvez nem todo mundo saiba e valorize esse tipo de situação. Isso que você aprendeu hoje, nem todo mundo sabe, nem todo mundo valoriza. E você está um pouquinho na frente hoje de todo mundo, certo? Muito bem, então hoje nós falamos um pouco do tipo de animal que vai gerar lucro no futuro. Falamos de nutrição, falamos de manejo, falamos de cuidado com esses animais. E se você gosta, se você quer realmente mexer com boi, continua aqui com a gente no Instagram, no programa Confinamento com Lucro, 2 vezes por semana. A gente tem as edições ao vivo do programa e todo dia a gente solta uma pequena dica rápida que vai circular aí para você ver pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube, lá no meu canal do YouTube, Confinamento com Lucro também, ok? Os canais de direct são abertos para as perguntas, a gente responde assim que elas chegam, de acordo com uma prioridade de tempo. E de vez em quando a gente faz um evento aí, talvez você que está aqui participando, a gente acabou de fazer o Conf Show e talvez a gente tenha uma novidade aí daqui a alguns meses, ok? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus, uma ótima noite aí para todos vocês.